E aí pessoal, beleza? Jogadores de baba. Hoje eu quero falar sobre um assunto interessante que tem a ver com a nossa Copa do Mundo, organizada pela FIFA. E já falei sobre a Copa de 1930, que foi a primeira Copa que aconteceu lá no Uruguai, aqui do nosso continente, tendo o próprio Uruguai sido campeão em cima da Argentina. Lembrando que o Uruguai é bicampeão da Copa do Mundo, seu último título foi no Maracanã, que foi o Maracanaço, né? Ganhou da gente aqui na nossa própria casa. Tem um outro vídeo aí também no meu canal, falo sobre as 10 curiosidades da Copa. Mas eu quero falar aqui uma coisa interessante. Eu estou assistindo uma temporada pela Amazon Prime sobre o jogo da corrupção, que é o mais conhecido como FIFA Gate, que foi a corrupção que aconteceu na FIFA, que é a entidade máxima do futebol. E estou assistindo essa série, essa temporada muito interessante, onde o personagem principal foi o nosso compatriota aí, João Avelanche, que faleceu em 2016. Ele nasceu em 1916 e faleceu no ano do seu centenário. Estou achando assim intrigante essa temporada, claro que tem muitas coisas ali que eu já percebi que não se baseia em eventos reais, mas assistindo ali ao jogo da corrupção, realmente a gente percebe que até mesmo no futebol, que é um esporte maravilhoso, que é um esporte que transforma a vida de muitas pessoas, é um esporte que tem uma função social, ele é corrompido por interesses egoístas, ambiciosos, por aqueles que dirigem o futebol, tanto seja na FIFA, tanto seja na CBF, ou na Conmebol, ou na UEFA, seja qual for a organização, sempre vai ter pessoas ali com outros interesses, não só apenas recreativo, interesses que visa a melhoria, a transformação das pessoas através desse esporte mais praticado no mundo, que é o futebol. E acontece que ali assistindo essa temporada, nós podemos ver que realmente a gente fica naquela dúvida: será que os resultados dos jogos que acontecem dentro de campo, seja na Copa do Mundo, seja no campeonato nacional ou no campeonato continental, será que são jogos limpos? Será que tudo ali é ganho através da honestidade, através do esforço dos jogadores? Não há nada que atrapalhe, nenhuma interferência externa, seja da arbitragem, seja de um dirigente de uma entidade de futebol, no caso a FIFA, no caso antigamente era a CBD, agora é a CBF. Claro que nós já vimos aí que teve casos de manipulação de jogos, como aquele caso lá no Campeonato Brasileiro, o juiz ele estava interferindo em algumas partidas, depois muitos jogos foram anulados, e quem se beneficiou com isso foi o Corinthians, porque na época o Colorado, o Saci, estava na frente, e aí houve aquela reviravolta, acabou que o Timão aí acabou sendo campeão brasileiro. Mas assim, a Copa de 1966, e aqui eu quero falar precisamente sobre essa Copa, foi realizada na Inglaterra. Lembrando que o Brasil foi campeão em 1958 contra a Suécia, tá? Na própria casa deles. Em 1972, o Brasil foi campeão em cima da Tchecoslováquia. Em 1966, a Copa foi realizada na Inglaterra, tendo ali presente ali a Rainha Elizabeth, que faleceu esse ano, e ela esteve presente nos jogos do time inglês, do Team English, e na final também ela esteve presente lá na arquibancada, no estádio de Wembley. E assistindo essa série aí, essa temporada de Jogos da Corrupção, João Avelanche, então, ele lá na arquibancada, quando o Brasil então perdeu o jogo ali para Portugal de 3-1, 2 gols de Eusébio, e naquele jogo, naquela partida, Pelé, que já tinha sido bicampeão mundial, era o melhor jogador naquele momento, naquela época, já estava sendo considerado o maior jogador do mundo, e que lá na frente ele vai se tornar o rei do futebol. Pelé, então, ele sofreu entradas violentas, jogador de português que machucou Pelé teve que sair do campo, os médicos foram lá e tiraram ele. Então Pelé, quando ele volta no segundo tempo, já volta capenga, com a perna enfaixada, e naquela época é uma coisa interessante que deve ser dita aqui: não havia substituições, tá?
substituições, só vai começar na Copa de 1970, no México, onde o Brasil se tornou aí tricampeão mundial, né? Pelé, Rivelino, Jairzinho, aquela seleção lá comandada pelo Lobo Zagallo. Então o que acontece? Pelé, então, ele jogou o segundo tempo, mas não fez nada porque estava machucado, jogando machucado. E o que a gente percebe ali, aquela Copa na Inglaterra, ela foi feita com uma única finalidade: fazer com que a Inglaterra fosse campeã. A Inglaterra ainda não tinha sido, o Brasil já tinha sido campeão, o Uruguai, a própria Itália em 1934, 1938 também, a Itália foi bicampeã mundial. Então, a Alemanha foi campeã em 1954. Então, assim, a Inglaterra queria seu título também. E é só esse que eles têm. Até hoje, a França já tem 2, né? É bicampeã. A Alemanha 4. Ainda bem que ela não vai ser penta, porque todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. A Alemanha foi eliminada ontem por causa do combinado de resultados. Tá? Ela ficou em terceiro lugar, perdendo saldo de gols aí para a seleção da Espanha. Então, a Inglaterra querendo seu Mundial jogando na sua própria casa. Então, assim, o que a gente percebe por detrás dos bastidores, analisando a história futebolística da Copa de 66, que essa Copa teve essa finalidade: fazer com que a Inglaterra fosse aí, levantasse seu primeiro caneco da Copa do Mundo. Interessante que não havia nessa época ainda no futebol cartões nem vermelho, nem amarelo. E assistindo o jogo da corrupção, que segundo eu vi ali, quem teria apresentado essa nova regra, né, usando aí os cartões para advertir, para dar ali uma advertência para o jogador por causa de uma falta grave que ele cometeu, ou no caso uma expulsão, né? No caso foi o presidente da CBD, que na época era o João Avelanche. Ele apresentou isso lá na sede da FIFA, que é na Suíça, né, em Zurique. E aí depois o secretário da FIFA fez pouco caso, e aí mais tarde o próprio João Avelanche foi informado que já estava se utilizando as regras, né, do cartão vermelho e amarelo. E assim, abrindo aqui um parênteses, por quê? Porque na época o juiz, ele ia apitar um jogo Brasil e Portugal, ele era um juiz russo ou um juiz inglês, ele não sabia falar português. Então ele fazia só gestos quando ele queria advertir, quando ele queria falar alguma coisa para um jogador. Como ele não falava a língua daquele jogador, ele só fazia a advertência mediante o uso de sinais e de gestos. Então se usou aí os cartões, né, como usando aí as regras do trânsito, né, cartão amarelo, advertência, e o cartão vermelho seria expulsão, né, seria algo mesmo em que o jogador seria penalizado com a expulsão do campo. Ok, então o que acontece? Então assim, a Copa de 66, eu lendo aqui nesse livro, Almanaque dos Mundiais, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, os mais curiosos casos e histórias de 1930 a 2006. Então assim, eu vi que realmente teve muita maracutaia nessa Copa, principalmente na final, né, que foi aí Inglaterra e Alemanha, tá? E aí que está a importância do VAR. Muita gente fala que a tecnologia só atrapalha, né? Para quem VAR poderia voltar naquela época que não tinha essas coisas, né? Porque isso aí faz mais atrapalhar do que ajudar. E aqui no Brasil ainda tem essa dificuldade, tá? Ainda nos campeonatos aqui brasileiros, campeonatos que se utiliza aí, no caso aqui, agora na Libertadores, tanto na primeira fase como na segunda fase, vai se empregar aí o VAR, né? O vídeo de arbitragem. E assim, a tecnologia ela é importante, porque através dela é que você vai ter um jogo, uma partida honesta, uma partida em que o adversário, para ganhar, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser, né, se esforçar, ele tem que fazer por onde. Aí que entra a meritocracia, tá? Então assim, antigamente não, muitas finais, muitos jogos foram ganhos através da tramóia, através da maracutaia, através da malícia do jogador, como foi o caso da Copa de 86 no México. Quem não lembra do gol de mão, né, de Dieguito Maradona, que ele fez aquele gol de mão e aí a Argentina foi para a final e acabou sendo bicampeão mundial. E na final aí da Copa de 66, lá, né, na Inglaterra, a Alemanha e a Inglaterra, com a rainha presente na arquibancada,
o que acontece? O juiz era o juiz suíço, o bandeirinha era russo, né? O Bakhramov. Aí, beleza. O jogo foi ali, tava 1 a 0 para a Inglaterra. Aí a Alemanha empatou, a Inglaterra virou. Lá no finalzinho do primeiro tempo, a seleção alemã conseguiu um gol de empate. No segundo tempo da final ali, entre o time inglês e o time alemão, aconteceu um lance ali que até hoje todo mundo sabe, as câmeras, e agora com a tecnologia que nós temos, aquele chute no gol pelo jogador inglês Rust, que bateu no travessão. E a bola, né, ela bateu no chão, né, no campo, e ela nem sequer, olha só que interessante, nem sequer bateu na risca do gol. Tá? O bandeirinha Bakhramov, que estava na posição do pênalti, ali onde fica a marca da penalidade, o juiz foi consultar ele e ele falou que a bola tinha entrado, sendo que a bola não tinha nem sequer bateu na risca do gol, do goleiro alemão. E aí, hoje, todo mundo sabe que aquilo lá não foi um gol inválido, né? Naquele momento ali, o gol deveria ser invalidado. Mas aí o juiz acabou apontando para o meio de campo e deu o gol para o time inglês. Olha só outra coisa, né? Aquela final ali, quem apitou foi um juiz suíço. E todo mundo sabe que naquela época, quem era o presidente da FIFA? O presidente da FIFA era um inglês, o Stanley Rose. Tá? Olha só, olha aí. Vai tirando as suas conclusões de como, por detrás dos bastidores, havia assim alguma interferência, havia assim algum intuito, né, de fazer com que o Team English, né, a seleção inglesa, fosse campeã jogando na sua própria casa. Tá? E aí, assistindo esses jogos da corrupção, né, o João Avelanche ele sacou que essa Copa foi preparada, organizada com a única finalidade, fazer com que a seleção inglesa conseguisse aí seu primeiro mundial. Eles não queriam, né, que o Brasil fosse campeão novamente. Poxa, o Brasil já tinha sido campeão em 58, o Brasil já tinha sido campeão em 62 e agora ser tricampeão consecutivo. Aí não. E também havia a questão ali, né, do preconceito, havia a questão ali ainda da discriminação. É tanto que nos jogos da corrupção, João Avelanche vai tentar de tudo, né, se tornar o presidente da FIFA, porque ele sabia que a FIFA só favorecia a Europa, as seleções europeias. Havia a discriminação com relação às seleções da África, né, a CAF, a Organização de Futebol da África. Havia também discriminação com relação às seleções do continente americano, né, os latinos. Então ali o João Avelanche ele vai usar todos os meios para tentar ali, né, também de forma desonesta, de forma maliciosa, para se tornar aí o presidente da FIFA. Eu ainda estou assistindo. Quando eu terminar de assistir essa temporada, eu vou fazer uma síntese sobre essa temporada. Então, assim. E outra coisa que 3 a 2 para a Inglaterra e quase no final, se aquela final tivesse terminado empate, haveria um jogo, né, outra final 2 dias depois. E em caso de empate, tá, né, no segundo jogo, aí o campeão seria decidido aí através de um sorteio. Lembrando que a cobrança de pênalti, a prorrogação já tinha acontecido em 1934, né, na segunda Copa, que foi na Itália. Mas penalidade, depois que terminasse o tempo normal e terminasse, né, a prorrogação, que são 30 minutos, né, 60 mais 90, 120. Terminando 120, né, nenhum dos times ali saísse vitorioso, se teria então essa segunda partida. E caso não houvesse ali um campeão na segunda partida, aí o campeão seria através de um sorteio. E as penalidades só iriam acontecer na Copa do Mundo, na Copa da Espanha em 1982, onde a Itália foi campeã. Interessante que já no finalzinho da partida, né, já tinha acabado o segundo tempo da prorrogação, 3 torcedores ingleses invadiram o campo. O próprio locutor da BBC, o Kennedy, já havia falado, né, que tinha ocorrido uma invasão. Isso já era, né, o suficiente para o árbitro suíço suspenderem a partida, porque pelas regras do futebol não pode haver nenhuma interferência externa dentro do campo, seja de qualquer espécie, quaisquer espécie. O próprio jogador Rust, que teria feito o terceiro gol, que foi ilegal, que a bola não havia entrado, né, no gol alemão, ele chutou a bola e aí já o campo já tomado por torcedores ingleses e fez o quarto gol da Inglaterra. E o que aconteceu? O juiz apontou para o meio de campo e deu o gol para a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra ganhou de 4 a 2 da Alemanha, mas um jogo totalmente sujo, uma final totalmente
cheio de erros, né, do árbitro. E aí os ingleses depois, as manchetes dos jornais ingleses, BBC e todos os jornais da Inglaterra falaram que, apesar das interpretações, a Inglaterra merecia ganhar aquela partida porque jogou melhor do que a Alemanha. Então você vê aí, né? Agora, ontem teve um caso interessante, né? A Espanha conseguiu a classificação, apesar de ter perdido para a seleção japonesa, eliminando a seleção alemã, né, que mesmo tendo ganhado da Costa Rica, acabou ficando fora das oitavas de finais. E aí, analisando a arbitragem, a tecnologia, ela evita muitas partidas sujas, desonestas, e que tem aí por detrás, né, algumas interferências externas para beneficiar determinada seleção, ou determinada organização, ou determinado país. Mas mesmo com a tecnologia hoje, evitando erros grotescos, né, como já aconteceu nas histórias da Copa do Mundo, ontem a bola parece que saiu. Parece que a bola do Japão, continuou com a jogada, e aí aconteceu o segundo gol do Japão. Então a tecnologia ela não é 100% perfeita, mas ela tem melhorado bastante, ela tem ajudado muitos árbitros a apitar uma partida de forma segura, honesta, e sem tramóias, sem maracutaia, porque isso aí, infelizmente, ainda faz parte do nosso futebol. Beleza? Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, dar aquele like maroto, dar aquela bicuda do Roberto Carlos no like, né? Comente, beleza? E tem vídeos aí no meu canal sobre a história da Copa de 1930, tá? Sobre o primeiro jogador que fez um gol na Copa. Então dá uma curtida aí, confere os vídeos aí que você vai gostar bastante, beleza? Então um grande abraço, jogadores de